Alô, turma. Espero que estejam todos bem. Infelizmente não deu ninguém no encontro, né? O encontro é sempre uma oportunidade de você comentar coisas, perguntar coisas, entendeu? Aqui eu vou fazer só uma breve descrição do que cai na prova, tá? Mas, enfim, espero que ajude de qualquer forma. Antes de mais nada, lembrar de participar das aulas práticas, participar dos encontros síncronos, tá? Não deixar a matéria acumular e ficar sempre atento aos prazos do AVA, tá? Se cumprirem isso em todas as disciplinas, não tenho dúvida que vocês vão se formar sem grandes problemas, tá ok? E pelo menos não com as disciplinas. Bem, ginástica. O que a gente precisa saber de ginástica, né? A gente precisa saber da história da ginástica, tá? E vai contemplar a unidade 1 e a unidade 2. História da ginástica desde a antiguidade, tá certo? O que é ginástica, o que significa ginástica, como é que era a ginástica nos povos antigos, entendeu? Como é que era, assim, mais os objetivos, né? Que são basicamente os mesmos até hoje, né? Negócio de saúde, socialização, de uma certa forma, né? Espetáculo, preparação física, enfim, né, habilidade física e tal. E lembrando que a grande diferença é que os gregos, na Grécia Antiga, né, a gente está falando de mundo antigo, antes da Idade Média, é só para lembrar, desde o início da história até a Idade Média é chamado de mundo antigo, tá? E tem a Idade Média, depois tem aí a Idade Moderna, que vem o modernismo e tal, enfim. A gente tem, na verdade, aí tem a Idade Média, tem o Renascimento, tá? Desculpa, aí tem a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Que é que a gente está. Então, na antiguidade, todos os povos basicamente praticavam ginástica, né? Pelo menos os povos historiados que a gente tem certeza. Mas mesmo quando os portugueses chegaram no Brasil, também se praticava ginástica no Brasil, tá? Como os nativos chamavam, né? De pindorama. A gente tem várias representações de atividade física, de cunho esportivo mesmo, tá? Como até hoje a gente tem Olimpíadas, dos povos indígenas, né? Que é melhor chamado dos povos originários. Mas enfim, mas aí essa parte de povos originários não cai na prova não, só para dar uma listrada, tá? Mas os gregos que perceberam o poder educativo da educação, poder educativo da ginástica, tá? Ginástica, né? Significa exercitar nu, né? Porque a ginástica também era uma oferenda aos deuses do politeísmo grego, tá certo? E aí eles acreditavam que tinha que ser totalmente desvelado, né? Então por isso que eles praticavam ginástica nu. Inclusive as Olimpíadas também eram nus. Mas isso também não cai na prova não, tá? Na verdade pode cair o que significa o termo de ginástica, que significa exercitar-se nu, que vem do grego, né? Bem, aí a gente tem a Idade Média, para com esse negócio de se exercitar. Bem, a ginástica tinha, então, a ideia de preparação física militar, melhora da saúde, tá? Tinha a questão da competição esportiva, e na Grécia, preparação física e militar era a mesma coisa, tá certo? Aí tinha cunho religioso, tá? Você tinha a questão dos jogos, tá? Da saúde, enfim. E os gregos utilizavam para a educação também, a ginástica, tá? Então os povos antigos tinham essa de os povos chineses, os hindus, os japoneses, de praticar a ginástica como parte de uma rotina
de saúde, né, de uma rotina de higiene. Os militares praticavam atividade física para preparo físico e tal, os atletas também. Então, preparo militar, né, preparo físico, preparo militar, eram basicamente o mesmo viés, só que usado para coisas diferentes, né? Os atletas iriam disputar jogos que eram entretenimento ou cunho religioso, tá certo? Basicamente isso, e aí os gregos lembrando mais a educação. Então a gente entra na Idade Média, essa ideia da ginástica, do culto ao corpo, para, né, qualquer culto ao ser humano, né, é deixado em segundo plano, e o culto religioso teocêntrico que vira o foco, né? Então o antropocentrismo, que é o foco no ser humano, cai e entra o teocentrismo, né? Então não chegava a ser proibido mesmo, né? Eu acho de atividade física, só os militares que praticavam porque precisavam de preparo físico. Fora isso, alguns jogos culturais recreativos muito pontuais, tá? Mas quando vai chegando o final da Idade Média, tem a Idade Média também era chamada de Idade das Trevas, tá? Aí lembra disso, quem tira o mundo das trevas são as luzes. Então o movimento iluminista, ele visa resgatar os conceitos principalmente gregos de antropocentrismo. Então essa luz no final da Idade Média acaba com a Idade Média e traz o renascimento do antropocentrismo, tá? É nesse renascimento, na verdade já é no final da Idade Média, que o pessoal começa a estudar um pouco mais, já tem a prensa de Gutenberg, que ajuda a popularizar o conhecimento, né? Antes, para você produzir uma meia dúzia de cópia de um livreto, meia dúzia, literalmente 6 unidades, 5, 6 unidades, 10 unidades, que seja de um livreto de 80 a 100 páginas, às vezes demorava 1 ano. Então, você publicar um livro, distribuir esse livro em várias cidades do seu país, tá? Já era difícil, quanto mais exportar conhecimento. Então, o conhecimento ficava muito restrito, né, onde nas cidades, nos lugarejos, onde ele era percebido, desenvolvido e tudo mais. Mas com a prensa de Gutenberg, ajuda muito ao iluminismo a ganhar força e acabar com a Idade Média, tá? E é o embrião do movimento ginástico europeu, que traz a ginástica para o mundo novamente, está ali no final da Idade Média, mas ele só se torna consistente no final do Renascimento, tá? Para o início da Era Moderna. Lembrando que antes não havia popularização de conhecimento, tá? E quando houve com a prensa de Gutenberg, embora tenha ganhado uma velocidade estrondosa, mas é muito diferente do que é hoje, né? Evidentemente. Então o que acontece? Aos poucos, a ideia de se praticar ginástica se tornou viável, tá? E não era mais proibido. E para que servia essa ginástica? É bom a gente entender para diferenciar os métodos ginásticos europeus de uma maneira geral com especialmente o método inglês, tá certo? Porque o método ginástico, ele tinha o objetivo, por meio da atividade física, melhorar a saúde de uma forma geral, melhorar a força, melhorar a resistência, melhorar a flexibilidade e melhorar a destreza, ou coordenação motora, ou graciosidade, como queiram. Tá? Eram os termos que se usava na época. Né? Você tem um maior controle motor, não ser muito estabanado e tal, né? Então surgiram, né, vários métodos, na verdade no mundo inteiro. Ficou concentrado mais na Europa, mas tem o método japonês, tem a proposta do método brasileiro, que só não foi adiante porque o Brasil, se é racista hoje, na época era muito mais. A gente está falando isso aí de século XIX, tá certo? Mas a gente teve aí a proposta da ginástica brasileira, que seria a capoeira, né? Já um gancho aí para quando a gente falar de capoeira em outras matérias e tal. A capoeira antes conhecida era só a capoeira de Angola, e a capoeira regional é uma proposta de uma ginástica tipicamente brasileira,
tá? Ou genuinamente brasileira, com forte raiz africana, com certeza, mas capoeira não tem na África, capoeira tem no Brasil, tá? Então, capoeira é uma manifestação cultural brasileira e que, em certo ponto da história aí, é, tentaram, né, emplacar a capoeira como um método ginástico brasileiro, porque independente do que seja capoeira, tá? Só ampliando um pouco a discussão, a questão específica da capoeira também não cai na prova sobre assim o que é a capoeira. A capoeira, a gente tem vários indivíduos, vários estudiosos de capoeira classificam a capoeira de diferentes maneiras, como jogo, como dança, como luta, tá? Mas independente de qualquer coisa, capoeira é uma expressão cultural do Brasil, tá certo? É bem característico do Brasil pós-invasão dos portugueses, porque é uma fusão de cultura, principalmente a cultura africana e a cultura dos povos originários aqui do Brasil, que faz surgir a capoeira, tá? Mas a gente tem a ginástica japonesa, a gente tem a proposta da ginástica chinesa também, os hindus também tinham a ginástica dele, né, que na verdade tem até hoje. Todos esses povos têm, tá? Só não é exatamente feito com aquela ideia da ginástica, porque hoje em dia existe esse conceito de ginástica, está mais ampliado, existe mais tecnologia, evidentemente mais estudo, mas qual é o barato? No Japão, lá o Guifishin Funakoshi fundou o Karatê Shotokan como método ginástico para secundarista. O patriarca lá do judô, o Jigoro Kano, não que ele tenha criado o judô para isso, mas ele oficializou o judô como um método de ginástica para universitários, tá certo? Então veja, independente de você poder classificar como luta, como esporte de combate, como que quer que seja, através lá dos métodos do Karatê Shotokan, né, do Guifishin Funakoshi, ou do judô lá do Sensei Jigoro Kano, você desenvolve forças, né, presta atenção, você não vai ficar fortão, não vai virar halterofilista fazendo ginástica. Mas se você pega um indivíduo sedentário, ele começa a fazer judô, ele vai aumentar muito a força muscular dele, ele vai aumentar muito a resistência, a flexibilidade, a coordenação motora, tá certo? Tudo o que o princípio, a ideia da ginástica preconizava, fazer exercícios físicos, tá? E cada método tem o seu princípio, tá? Para alcançar esses objetivos. Veja, o método ginástico, ele é tão bem sucedido que até hoje a gente faz e a gente recuperou alguma coisa dessa cultura dos métodos ginásticos ali da Idade Moderna, tá? Do final do Renascimento e do início da Idade Moderna, tá? A despeito de vários outros métodos, por exemplo, o método sueco influenciou muito a educação física brasileira, o método alemão também, tá? A educação física é oficializada no Brasil por causa da reforma de Couto Ferraz, que em 1851, veja, tem bastante tempo, tá? Introduz, na verdade, garante a obrigatoriedade do ensino da ginástica como educação física escolar, né? Nas escolas brasileiras, tá? Existe uma série de problemas com isso, porque ainda tem uma aristocracia que entende que a atividade física é para trabalhador braçal, que seriam trabalhadores menos menos valorizados, entendeu? Para indivíduos de classe baixa, para escravos recém-alforriados, né? Então o pessoal não gostava muito dessa ideia de atividade física. Tem uns problemas, mas enfim, a educação física no Brasil surge, tá? E é oficializada, né, como uma disciplina obrigatória na escola. E daí, lógico, é a partir daí que a gente desenvolve toda a nossa profissão, por causa do método ginástico europeu, tá? Outra coisa, muito dessas ginásticas do método ginástico europeu a gente não faz mais. Bem, muitas sim, mas algumas a gente faz até hoje, tá? Isso é importante saber e é o tipo de coisa que cai na prova. Por exemplo, a ginástica
calistênica, tá? Ela é aí do período do Renascimento, da Idade Moderna, e ela preconiza que a gente faça atividade física usando o próprio peso do corpo, tá? Sem usar halter, sem usar, o pessoal chama de medicine ball, né? Nenhum tipo de implemento, tá? Como pinos ou massa, né? Que é tipo um pino de boliche, só que bastante pesado, para fazer alguns exercícios de coordenação, mas também de força e resistência, né? O uso de elástico, essas coisas de pular corda, a calistenia tira tudo isso, tá? Calistenia você vai fazer exercícios só com o corpo, tá? Então você vai fazer flexão, solo, você vai fazer agachamento, você vai fazer polichinelo, você vai fazer corrida estacionária, uma corrida dentro de uma sala, por exemplo, dentro de um ginásio, você vai fazer saltos dentro de um ginásio, tá? Alongamentos também, mas evidentemente tudo isso era patenteado, né? Não era exatamente patenteado, mas era organizado. Era como se fosse patenteado, tudo tinha uma lógica, né? Você começava com alongamento, depois exercícios de mobilidade, depois você fazia exercícios de baixa intensidade, como polichinelo, por exemplo, e vários saltitos, né? Ficar alternando, membros saltitando, ficar alternando posição do membro inferior e superior, né? No sentido antero-posterior, tá? Enfim, dentre outras atividades sim de coordenação motora, tá? Tem muita gente adulta aí que não sabe fazer polichinelo, por exemplo. E aí passava para atividades mais intensas, como agachamento, abdominal, flexão de braço, fazer barra. Barra precisa da barra, que não é exatamente um implemento. Você pode fazer, improvisar e fazer em qualquer lugar, mas você usa o seu peso como a resistência. Você não usa o pino, você não usa o medicine ball, você não usa halter, não usa nada, tá? Enfim, entre diversas outras atividades. Depois você ia fazendo um retorno à calma, né, um desaquecimento, e terminava a sessão de calistenia com alongamento. Calistenia a gente faz até hoje. Ficou tão massificado no mundo inteiro, Você abre hoje a televisão, qualquer canal de esporte, você vai no YouTube, pega qualquer competição, põe competição de cricket na Austrália. Aquecimento, o pessoal está fazendo calistenia. Você pega aquecimento como é que é? Atleta de Fórmula 1, antes de entrar no carro, ele vai fazer um polichinelo, faz polichinelo, faz um alongamento, faz uma mobilidade articular e tal, aí ele entra no cockpit, tá? Então, basicamente, qualquer esporte que demanda preparo físico, e Fórmula 1 demanda muito preparo físico, aquecimento até hoje é feito com calistenia. Preste atenção, não há preparação física, tá? Um corredor de Fórmula 1, né, um piloto de Fórmula 1, ele faz muita musculação, faz muito aeróbico, muito. Mas na hora dele aquecer para entrar no carro, né, porque para estimular aí a propriocepção, para estimular a perfusão sanguínea no corpo inteiro, tá? Quer dizer, melhorar a circulação, para melhorar a questão da lubrificação, principalmente das articulações cervicais e de ombro, cotovelo, tá? Ele vai fazer calistenia ali, ele vai fazer um alongamentozinho, vai fazer uma mobilização articular, tá? E vai fazer algum exercício tipo um polichinelo, tá? E aí ele vai pro cockpit. Beleza, aumentar a adrenalina também, que dá mais atenção, tá? Então tudo, e o mais comum que a gente vê, né, que tem toda semana, praticamente qualquer canal, qualquer jornal vai mostrar os gols da rodada, seja no campeonato regional, no campeonato carioca, no campeonato goiano, na Copa do Nordeste, seja no campeonato brasileiro, seja na Eurocopa, sempre tem o futebol em qualquer canal de TV aberta, qualquer um pode ver. E você sempre vê no futebol, quando o indivíduo vai aquecer, calistenia. Você vai em qualquer academia,
você vai fazer um spinningzinho, você vai fazer o spinning, você não vai fazer a parte de cardio, você não vai fazer a calistenia, mas o aquecimento lá de mobilização é calistênico. Tá? O alongamentozinho está dentro da calistenia, tá? Vai fazer qualquer aula de luta, qualquer aula de ginástica, é calistenia que aquece, tá? Lembrando também, jogador de futebol, a preparação física dele não é calistênica, tá? Mas ele usa a calistenia como aquecimento. Então, como é que isso penetrou na vida no mundo, né? Na vida cotidiana do mundo inteiro. Então, foi um método extremamente bem sucedido. E outro método muito bem sucedido, que surge ali na Idade Moderna, né? Também junto do método ginástico europeu, é o método inglês, tá? O método inglês, então vamos recapitular aqui, ó. O método ginástico europeu, tá? Ele preconizava, então, por meio da atividade física, melhorar força, resistência, flexibilidade, coordenação motora, basicamente, tá? E a saúde de uma maneira geral, tá? Bem, o método inglês preconizava isso tudo, só que não por ginástica pura e simplesmente, tá? Lembrando, ó, nessa época não existia curso de educação física. Como é que as pessoas faziam ginástica? Bem, as ginásticas estavam ligadas muito ao militarismo, tá? E a questão médica, né? E onde o pessoal percebeu que fazer um grupo de exercícios, se aquele exercício não lesionasse muita gente, ou então vai fazer dessa forma, tá dando certo? Faz assim. Então tinha os guias, os manuais, e a ginástica era a receita de bolo, tá certo? Mas é que era chato, né? Pelo menos os ingleses, sei que tem gente que gosta, mas os ingleses consideravam isso muito chato. Então o que eles perceberam que poderia, qual prática que eles perceberam que poderia aumentar a força, aumentar a resistência, aumentar a flexibilidade, aumentar a coordenação motora, melhorar a saúde de uma maneira geral e ainda socializava e dava prazer, né? Tinha aquela questão afetiva muito forte junto. O esporte, tá? O método esportivo, tá? Ou o método inglês é a mesma coisa. A ginástica para os ingleses, daí a gente vê que muitos dos esportes mais populares hoje ou foram ressignificados na Inglaterra, desse período, final do Renascimento, início da Idade Moderna, ou saíram de suas colônias, como o vôlei e o basquete saíram dos Estados Unidos, por exemplo, tá? Mas quando se profissionaliza o futebol, o rugby, o tênis e tantos outros esportes na Inglaterra. Falar, o futebol é inglês. Depois, quando vocês virem futebol, vocês vão ver que o futebol ele não tem o seu embrião na Inglaterra, mas ele se separa do rugby e se oficializa como é hoje na Inglaterra, tá? E aí, nesse período também, a gente tem não só os métodos ginásticos, como o método de preparação física de uma maneira geral, para a população em geral, como a gente tem a criação da ginástica esportiva, do esporte ginástica. Antigamente chamava de ginástica olímpica, hoje se chama ginástica artística, especialmente porque a Olimpíada tem mais de uma modalidade de ginástica, tá? A gente tem a ginástica artística para homem e para mulheres, com vários aparelhos, né? Por exemplo, o homem tem o cavalo com argola, tem as argolas, né? Tem a barra fixa, tem o salto sobre o cavalo, também tem no feminino. O feminino tem as paralelas, tem a trave de equilíbrio, também tem o solo, tá certo? Além disso, a gente tem a ginástica de trampolim, que é uma cama elástica grandona, gigantona, e que o atleta vai ali, aquece, né? Começa a saltar e depois que ele atinge uma certa proficiência, uma certa altura de salto, ele começa a fazer as rotinas dele lá de acrobacias e tal. E a gente ainda tem nas Olimpíadas o que antigamente chamava de GRD, ginástica rítmica desportiva. Mas uma ginástica desportiva ou uma ginástica esportiva, ou um esporte ginástica, não tinha só o GRD.
Já tinha também a ginástica que chamava de olímpica e a ginástica que já chamava de trampolim na época, tá? A ginástica de trampolim continua igual. A ginástica olímpica hoje é artística, então vale a pena também decorar aí os aparelhos masculinos e femininos, tá? E o GRD vira GR, só ginástica rítmica, que aí essa que a gente tem na Olimpíada é só feminina. Também existe ginástica rítmica masculina, só que é uma coisa muito específica, não muito difundida pelo mundo, é praticada mais na Ásia, tá? E está muito longe de ter qualquer perspectiva de sua prática na Olimpíada, tá? Bem, a ginástica rítmica são 5 aparelhos, tá? E a apresentação sempre são 5 meninas, tá? Não tem apresentação solo, tá? E também não tem apresentação sem aparelho. Solo só em latim ou em italiano permaneceu solo, tá? Então, uma apresentação solo é uma apresentação sozinho. Não tem isso na ginástica rítmica, tá? São sempre grupos de 5 meninas. E é assim, é cada uma com um aparelho diferente ou todas com o mesmo aparelho. A saber, o arco, que é um bambolê maior, a bola, que é uma bola de latex, de borracha, né? Você tem a fita, tá? Que é uma fita presa numa haste, que tem um negocinho lá para não... chama de distorcedor, para não embolar. Você tem a corda e você tem a massa. A massa é como se fosse um pino de boliche, só que pequenininho, fininho e com o pescoço bem comprido, né? E aí na ginástica rítmica as meninas têm que fazer evoluções com seus aparelhos, tá? Evoluções de acrobacia, em que elas manipulam os aparelhos, tá? Elas não podem perder o contato do aparelho com o corpo, a não ser quando elas fazem lançamentos, tá? Os lançamentos elas podem fazer, elas devem fazer para elas mesmas e para as colegas, tá? Então o que quer dizer? Tem momento na coreografia que ela pega, por exemplo, a massa, joga para o alto e pega, dá uma cambalhota, né? E pega com o pé, tá? Ou faz uma rondada ou uma estrelinha e pega com o pé, pega com o pescoço, a bola, o aro. E muitas vezes ela joga, arremessa o aro, tá? Ou a bola para uma outra colega pegar, e evidentemente ela pega dessa outra colega ou de uma outra colega, né? São 5, às vezes a 1 passa para 5, a 5 passa para 2, a 2 passa para 3, a 3 passa para 1, enfim. Não precisa ser exatamente de A para B e de B para A, tá? Eu sei que tem que haver lançamentos, e quando se lança para outra colega, você vai ter que fazer a recepção de algum outro aparelho, tá? Ou mesmo, né? Se for todo mundo igual. Beleza, gente? Ginástica para V1 é basicamente isso. Qualquer dúvida, chama no chat, de preferência chama no zap, que é mais rápido da gente se comunicar, tá ok? É isso aí, gente. Espero que gostem aí. Aquele abraço.